Vamos começar com uma imagem bonita. Washington, D.C., Capitólio. Terno, gravata, corredor longo, bandeira americana tremulando. E do outro lado do balcão, Alexandre de Moraes, o vilão brasileiro tentando não ser citado de novo num formulário do Tesouro Americano. Porque sim, meus amiguinhos, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estão de volta ao jogo. Não é reboot, não é spin-off, é sequência direta com orçamento maior e vilão mais nervoso. Eles anunciaram reuniões em Washington nesta sexta-feira para tentar retomar as sanções da Lei Magnitsky contra Alexandre Uglandi. E antes que alguém diga isso é difícil? Paulo já respondeu, difícil era conseguir sancionar da primeira vez. Ou seja, se já caiu uma vez, cai de novo. Lei de Hollywood, pergunta pro Jason, pro Fred, pro Thanos. Paulo, é possível que as sanções Magnitsky sejam reinstituídas ao Alexandre de Moraes? É extremamente possível. Certamente não é fácil, mas também não era fácil que ele fosse sancionado. E a gente vai continuar fazendo de tudo para que isso aconteça. Olha, eu já deixo claro, amanhã, mais uma vez, Eduardo e eu estaremos em Washington, em reuniões em busca de uma política externa americana mais favorável ao Brasil. Não tem jogo perdido. Meu Deus, tomamos como é que eu posso chamar isso? Um contratempo forte? Tomamos. De fato, foi um contratempo forte. De fato, não era algo que nós esperávamos, planejávamos ou queríamos. Mas a vida é assim, não tem jogo perdido, não tem mimimi, não tem essa de ficar chorando embaixo do lençol. Nós temos os canais, temos os meios de comunicação, estão abertos e nós vamos continuar fazendo pressão, inclusive retomando a pressão por meio do Congresso dos Estados Unidos para que o presidente Donald Trump volte a designar Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos. Então, hoje, toda a documentação está pronta. A gente só precisa acrescentar esses novos fatos como a continuidade da tortura do presidente Jair Bolsonaro. E seguir no processo de convencimento e persuasão de que esta, embora possa ter sido uma decisão oportuna momentaneamente, e a gente vai falar sobre Venezuela aqui hoje, para os interesses americanos, não é uma medida oportuna no longo prazo para a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Não é, porque essas pessoas vão sair daí em algum momento. E os Estados Unidos sempre foram defensores dos direitos humanos. E a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Então, sim, vamos continuar trabalhando para uma política externa mais favorável ao Brasil, vinda dos Estados Unidos. Claro, Donald Trump sempre vai priorizar o interesse americano, mas nós vamos trabalhar para que isso também leve em consideração as necessidades urgentes e prementes do povo brasileiro. E isso inclui, sim, por que não, a possibilidade da restituição das sanções ao Alexandre de Moraes. E aqui entra a primeira ironia deliciosa. A esquerda brasileira trata a Magnitsky como se fosse lenda urbana, tipo loira do banheiro. Mas, curiosamente, quando o nome do ministro apareceu na lista, o governo brasileiro entrou em modo missão impossível, correndo para apagar incêndio. Eduardo Bolsonaro foi direto. Reunião no Congresso americano com Jim Jordan, presidente do Comitê Judiciário. O mesmo Jim Jordan que liderou o relatório Twitter Files Brasil. Basicamente o dossiê que mostrou para o mundo que o Bananil virou um laboratório de censura com CPF e toga. Hoje estivemos no Congresso dos Estados Unidos em uma reunião com o presidente da CCJ, o deputado Jim Jordan. Além de liderar o relatório Twitter Files Brasil, Jim agora está à frente dos esforços do Congresso para defender a liberdade de expressão e proteger os interesses das empresas americanas na Europa e no Brasil. Com quase 20 anos na Câmara dos Deputados, Jim Jordan tem o respeito, o trânsito político e a autoridade moral necessários para sustentar e expandir os valores de liberdade que moldaram os Estados Unidos. Que Deus abençoe seu trabalho e toda a sua equipe. E aí você vê Eduardo elogiando o currículo do cara, falando de autoridade moral, liberdade de expressão, e do outro lado do hemisfério, alguém no STF pensando: será que dá para censurar o Congresso americano? Spoiler, não dá. E olha que curioso, a narrativa oficial diz que Paulo e Eduardo estão coagindo a justiça brasileira. Veja bem, não é Xandão coagindo médico, conselho profissional, imprensa e rede social. Não, é o sujeito que conversa com um congressista americano.
Ou seja, se você reclamar fora do Brasil, o crime atravessa fronteiras. Mas vamos ao ponto que realmente dói. As sanções tinham sido aplicadas, foram ampliadas, chegaram à esposa, à empresa da família. E aí, magicamente, em dezembro de 2025, sumiram. Coincidência? Claro que não. Teve aproximação diplomática, tapinha nas costas, conversa de bastidor, aquele clássico "vamos dar um tempo nisso aqui para não atrapalhar o clima". Só que o problema de tapar o sol com a toga é que o sol nasce de novo. Paulo Figueiredo diz que vai voltar ao Congresso com um argumento simples. O ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo torturado. É impressionante que a sensação que a gente tem toda vez que nós ouvimos notícias sobre o presidente Jair Bolsonaro é que ele está sob tortura. E aí entramos na parte que deixa qualquer roteirista de distopia com inveja. Bolsonaro sofre uma queda na prisão, traumatismo craniano, idoso, histórico médico complexo, e o ministro responsável nega atendimento hospitalar. Não é vilão de quadrinho, é pior, é vilão burocrático. A autorização só veio no dia seguinte, como se fosse favor, como se saúde fosse concessão política. E aí o Conselho Federal de Medicina, pasmem, resolve fazer o que um conselho médico faz, avaliar conduta médica. E acabou de chegar uma nota do Conselho Federal de Medicina que coloca ali, a gente vai colocar para você no ar a nota. Eles disseram que no estrito cumprimento das atribuições legais, eles manifestam-se sobre a situação de saúde do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O recebimento formal de denúncias protocoladas no CFM expressam inquietação quanto à garantia de assistência médica adequada ao paciente. Além disso, declarações públicas de relatos sobre intercorrências clínicas causam extrema preocupação à sociedade brasileira. Os relatos de crises agudas de características diversas, episódios de trauma decorrente de queda, histórico clínico de alta complexidade, sucessivas intervenções cirúrgicas abdominais, soluços intratáveis e outras comorbidades em paciente idoso demandam um protocolo de monitoramento contínuo e imediato, que deve ser assegurada assistência médica com múltiplas especialidades pelo Estado brasileiro, inclusive em situações de urgência e emergência. Então, eles estão apurando e abrindo uma instauração de sindicância para apurar esses fatos, denúncias de uma falta de assistência médica adequada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Resultado? Alexandre Uglandi anula a sindicância. Anula, de ofício, sem provocação, sem competência legal, sem pudor. É como se um juiz resolvesse apitar cirurgia cardíaca. Esse misturi aí tá com desvio de finalidade. E não para por aí. Além de impedir o CFM de apurar médicos, Xander Clayson manda a Polícia Federal investigar o presidente do Conselho. Traduzindo, se você ousa fiscalizar, fazer o seu trabalho, vira investigado. Moraes determina que o médico é ignorante em relação a fatos médicos e ele, Moraes, ele é agora também é o médico, é um médico da nação. Ontem até a gente mencionou aqui, eu reitero, acho que o Moraes podia começar a andar com a toga branca, uma preta num dia, branca na outra e vermelha no terceiro dia, e vai alternando, né? Porque a preta, porque nomearam a ele juiz, a branca porque ele é médico e a vermelha de acordo com as suas preferências ideológicas. Eu acho que a gente está diante de uma decisão que um dia, né, o futuro vai olhar para essa decisão e vai falar assim, poxa, realmente era desse jeito que se vivia naquela época. Olha só como realmente nós estávamos diante no Brasil de uma ditadura judicial. Um juiz da Suprema Corte, diante de uma opinião médica, entende que o médico é ignorante a respeito dos fatos médicos, bate boca por meio de uma decisão judicial com o Conselho Federal de Medicina, né, que está fazendo o seu papel diferente da OAB. Aqui o Conselho Federal de Medicina está mostrando que tem culhão, está mostrando que não se acovarda, que se coloca de forma corajosa diante dos fatos. E agora nós vamos ter a situação vexatória, eu acho que para a humanidade, para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os estrangeiros. Olha a situação que teremos nos próximos dias. Isso não é Estado de Direito, isso é Estado de intimidação. E aí vem o silêncio ensurdecedor. Cadê a OAB? Cadê as comissões de direitos humanos?
Cadê os mesmos que fazem nota por tweet mal interpretado? Nada. Sumiram. Mas o CFM não ficou quieto. Soltou nota reconhecendo gravidade clínica, cobrando assistência adequada, reafirmando autonomia médica. E isso incomodou. Porque o problema do autoritário não é o erro, é o espelho. A decisão de Chandirene fere 2 princípios básicos. 1. Usurpa a competência do Conselho. 2. Destrói a autonomia profissional. E quando o ministro começa a mandar em conselho médico, meu amigo, a próxima fase é mandar em quem? Imprensa? Já foi. Redes sociais? Já foi. Conselhos profissionais? Também já foi. Banco Central? Tá no radar. É sempre assim. Não fecha tudo de uma vez. Fecha aos poucos para ninguém gritar. Eu nunca vi isso na minha vida. Mauri, nos socorra aqui, por favor. Primeiro fato, a Constituição de 88 está suspensa no Brasil. Fato 2, né? Ela foi suspensa por um tribunal político que funciona onde antes funcionava o STF. Então nós temos na prática um STF fechado e um tribunal político operando lá no lugar, nas dependências físicas do antigo STF. A partir daí a gente consegue pelo menos racionalizar o que tem acontecido. É um total desrespeito à Constituição, às leis, à ordem jurídica. Ele tomou uma decisão de ofício sem ninguém ter pedido. Ele leu na imprensa. Com base nisso ele se achou no direito de anular, sem nem olhar. Ele não examinou o processo administrativo do Conselho Federal de Medicina. Ele não analisou se é ilegal, se não é, o que está lá, o que não está. Ele, com base simplesmente em uma notícia da imprensa, ele já anulou. Um juiz, normalmente, ele não anula nada de cara. Ele, no máximo, quando ele dá uma liminar, por exemplo, ele suspende, né? Suspende aquele ato, suspende aquele procedimento, dizendo, não faça nada no âmbito desse processo, porque eu quero analisar. E depois eu vou dizer se é legal, se é ilegal. Né? Ele não. Ele já antecipou toda a que a gente chama de cognição, né? Ele já realmente concluiu. Ele não tem nada mais a aprender sobre esse assunto. Ele disse, não, isso aqui é ilegal, manifestamente ilegal. Portanto, veja a coisa como é maluco. Portanto, fica anulado e o Conselho Federal de Medicina não pode, né, nem ontem, nem hoje, nem amanhã, né, é uma decisão que tem efeitos para o futuro também, é analisar a conduta de nenhum médico que a Polícia Federal coloque para analisar a situação de saúde do Bolsonaro ou de qualquer outro que ele ache que está na mesma situação. Né? A rigor, né, um médico que atenda o Bolsonaro, que atenda qualquer ali dos presos sob a guarda, né, entre muitas aspas, do Alexandre de Moraes, pode fazer o que quiser, pode aplicar injeção letal, pode, enfim, torturar, pode arrancar a pele. Ele não vai sofrer nenhuma sanção disciplinar no âmbito do Conselho Federal de Medicina. Né? Ele pode descumprir de A a Z as suas obrigações como médico, que ele não é responsabilizável. É difícil a gente ficar fazendo comparação com o regime nazista, mas, na verdade, só tem essa mesmo, é muito escabroso. Isso me lembra aquelas experiências médicas que eles faziam em campos de concentração. Todas as regras do juramento que os médicos fazem quando se formam eram violadas, viravam de cabeça para baixo. Esse é o primeiro problema. E veja, é um problema que contraria a própria lei que constitui o CFM. O presidente do CFM reagiu, disse que não havia justa causa, defendeu a legalidade do procedimento, foi elegante. Já o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul foi direto. Interferência externa em sindicância médica é inaceitável. Preciso me posicionar sobre a intervenção do STF no CFM. A nossa visão é de que é inaceitável qualquer tipo de interferência. O Conselho Federal de Medicina, quando vislumbra uma perspectiva de não cumprimento do Código de Ética, tem obrigação de avaliar. E ele mandou que um conselho local fizesse uma sindicância, o que é uma obrigação pelo Código de Ética. Se nós tivermos o STF interferindo em condutas que são tomadas dentro da ética médica, nós não teremos como defendê-la. E é justamente por isso que o Sindicato Médico e eu pessoalmente defendemos que o Conselho Federal tenha autonomia para decidir quem e quando cobrar a ética médica. É justamente por isso que, nesse momento, defender as entidades, especialmente o CFM, é defender você, meu colega médico. Macho. Porque quando a medicina perde autonomia, quem decide no leito não é o médico, é o poder. A pandemia já deu um trailer disso. Agora querem a versão estendida. E o mais irônico, tudo isso vira prova documental para Washington. Cada abuso, cada canetada ilegal, cada intimidação é um PowerPoint pronto para a Lei Magnitsky voltar. Paulo e Eduardo não precisam inventar nada. O material vem do próprio gabinete do ministro. E é farto. Então sim, eles terão farto material para convencer os Estados Unidos a recolocarem Chandler Clayson na lista. E enquanto a turma aqui grita Soberania! Lá fora alguém só pergunta: Direitos humanos estão sendo violados? Se a resposta for sim, a caneta volta. Vamos rezar,
porque se depender do STF brasileiro, até oração vai precisar de autorização judicial. E fica a lição final, digna de filme slasher dos anos 80. Quando a trilha sonora para, quando o sujeito acha que venceu, quando tudo fica quietinho demais. É exatamente aí que Jason Voorhees levanta do lago, Freddy Krueger aparece no sonho e Michael Myers surge atrás da porta da cozinha. A lei Magnitsky é assim. Todo mundo acha que acabou, mas ela só estava esperando a sequência.